Não sei, quando aparecer para você que está gravando, acho que foi. Foi. Gente, muito obrigada pela oportunidade, bom dia. É um prazer poder dividir algum tempinho com vocês para conversar sobre temas tão importantes, tão delicados, que hoje perpetram nossa realidade, que a gente precisa ficar muito atento. Direito regulatório talvez seja um dos direitos, um dos nichos que estejam mais em pauta, né, nesses últimos tempos, ainda mais por conta das regulações de setores específicos. Então, é realmente um prazer estar aqui com vocês, e principalmente para falar do tema que, na verdade, é o único tema que eu sei falar de fato, porque é o tema da minha tese de doutorado, e, na verdade, foi o tema da minha dissertação de mestrado, é o tema da minha tese de doutorado, é o que eu mais gosto de falar, que é economia comportamental. Então, eu trouxe uns slides para dividir com vocês aqui, para a gente ficar um pouco mais ancorado, mas eu me apresento muito rapidamente. Meu nome é Karina, sou doutora, né? Fui doutoranda em Direito Público pela UERJ, orientanda do Zé Vicente, e por isso também, desde cedo, participei do UERJ-REG, né? Sou membro fundadora do laboratório, que com muito carinho a gente ainda leva os trabalhos hoje, de forma associativa, de forma integrada, com diversas atuações que são muito caras para a nossa formação profissional, para a nossa formação acadêmica. A academia faz com que nós sejamos melhores profissionais a todo momento. O ERG-REG é a minha oportunidade de ser uma melhor profissional a todo instante. Quando eu tenho a oportunidade de, principalmente, estar aqui com vocês, essa é uma forma de melhoria que o ERG-REG me proporciona todos os dias. Então, mais uma vez, muito obrigada. Hoje, na verdade, eu sou advogada. Hoje eu estou subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município do Rio de Janeiro. Então, agora mesmo é que ninguém me segura quando eu falo de economia comportamental. As pessoas não podem mais brincar comigo falando que é Lost. São 400 e poucos episódios sem alinhamento nenhum, porque geralmente eu ouço essas piadas dos meus amigos reguladores que adoram uma hard regulation, né? Quem gosta de norma, comando e controle fica me sacaneando. Então eu fico sempre brincando. Agora eu tenho um lugar para ficar falando as minhas baboseiras e todo mundo tem que me ouvir. Mas brincadeiras à parte, na verdade, o tema é incrível e tem ganhado cada vez mais cenário. Eu tenho participado, olha, só esse ano eu participei de 2 bancas de trabalhos de mestrado que tem como principal foco estudar racionalidade limitada aplicada a políticas públicas. Então, eu tenho certeza que em nenhum outro momento eu vi tanta pluralidade de trabalhos envolvendo economia comportamental, mas principalmente o seu pressuposto, que é a racionalidade limitada. E isso é bastante interessante da gente ver caminhando e se desenvolvendo no nosso país, dadas as circunstâncias que, em alguma medida, em outros ordenamentos, essa realidade já chegou há muito tempo. Então, vou deixar alguns slides para vocês, depois eu posso deixar com calque, porque eu realmente sou uma pessoa muito desorganizada na minha fala, então eu preciso muito, na verdade, de slides para me comandarem, senão a gente vai parar em diversos assuntos aleatórios aqui. De todo modo, eu só queria deixar muito claro que fiquem à vontade para mandar a mensagem no chat. Eu vou tentar olhar aqui o chat e continuar vendo vocês mandando mensagem, mas fiquem muito à vontade para ir conversando comigo aqui, perguntando, se tiverem dúvida. Talvez de todos os encontros que vocês vão ter, que vocês já tiveram, que vão terminar de ter nesse curso, esse seja o encontro mais leve e talvez o mais paradigmático em termos de racionalidade, em termos de posição do agente público, do agente regulador quanto à sua tomada de decisão. Então, ao passo que é leve, é divertido, ele também é extremamente propositivo e diferenciador na tomada de decisão. Então, não confundam um tema leve com um tema bobalhão,
tá? Porque existem várias formas de dar leveza e também existe profundidade nesse debate. Só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui, eu trouxe um sumáriozinho do que a gente vai falar hoje, ou que eu pretendo falar hoje com vocês. A gente tem que olhar para um novo cenário surgindo para fim de construção de políticas públicas. Também temos que pensar que esse novo olhar, esse novo cenário, né, no final das contas, ele surge e precisa, ele acaba chamando a necessidade de um ferramental para além do direito, um ferramental muito interdisciplinar para a leitura de mundo. E esse fenômeno de um novo olhar, ele chama diversas ciências, mas principalmente a economia. Os processos de tomada de decisão, eles mudam com esse novo olhar. E nós chegamos a um novo sistema, que é o sistema dual de cognição, o quão é importante esse sistema dual de cognição para que nós conheçamos os indivíduos. Então, para que nós conheçamos os indivíduos e a tomada de decisão capaz de ser gerenciada por eles, tá bom? Esse é um sumário muito rápido, e vocês vão ver que durante nossa fala isso será cada vez mais aprofundado. Um novo cenário surge. E esse cenário, para vocês que são do direito da UERJ, esse cenário não é um cenário novo, porque os publicistas que hoje estão na UERJ são publicistas que têm total capacidade de olhar para esse cenário novo, diagnosticá-lo e pensar novas ferramentas, novos instrumentos que tenham acuidade suficiente para tratar esse novo cenário. Mas que novo cenário é esse que nós estamos falando? É um novo cenário que se difere muito de um cenário de um mundo anterior, de um mundo muito preocupado com relações diferentes entre direito público e direito privado, né? A gente sempre teve uma distinção que, por vezes, ultrapassava a sua pauta acadêmica e entravam, mas essa discussão é de direito público, essa é discussão de direito privado. E cada vez mais a complexidade das relações faz com que essa barreira entre público e privado, ela simplesmente se torne uma zona cinzenta, ela esmaeça, ela fique confusa, porque a complexidade das relações não permite mais que a gente rotule, as categorize dessa forma. Fica cada vez mais difícil dizer onde é o domínio do privado e onde é o domínio do público, né? A gente está cansado de ler hoje determinadas normas que, em tese, são de direito público com o olhar do direito privado. E assim vai. Então, a complexidade das relações nos tornou nos trouxe um cenário em que essa dicotomia não existente também traz uma nova forma de pensar, que não é uma nova forma de pensar tão simples assim. É uma nova forma de pensar que precisa olhar metodologicamente dos dois lados. Precisa pensar o que do público e o que do privado remanesce e o que torna um denominador comum para esses dois outros olhares, né? Esse primeiro ponto, e ele é muito bem discutido no Virgílio Afonso da Silva, acho que vocês devem conhecer, um livrinho azulzinho, porque eu não tenho ele aqui. Todos os meus livros de constitucional eu escondi. Quando eu me mudei, deixei na casa da minha mãe, na verdade. Então, eu só trouxe, para um apartamento novo, só trouxe os meus livros de administrativo. Mas é um livrinho azul, de capa azul, do Virgílio Afonso, em que ele vai discutir claramente essa distinção e o esmaecimento dessas duas dicotomias. Um novo ponto também que surge nesse cenário é o constitucionalismo administrativo e as proposições de centralidade da administração pública como intérprete constitucional. No Brasil, a gente tem a prevalência, eu também vou falar muito rápido, porque vocês com certeza têm professores que já diagnosticaram isso para vocês, mas no Brasil, por conta muito de um constitucionalismo judicial, de um constitucionalismo em que a última voz é dada ao Poder Judiciário, a voz da administração pública como intérprete constitucional, ela se esmaece, ela fica afastada da centralidade da tomada de decisão
diferentemente do que acontece nos Estados Unidos e em outros ordenamentos. Em outros ordenamentos, nós vemos que a centralidade da tomada de decisão, que o último intérprete, na verdade, também é a administração pública. Nos Estados Unidos, com o constitucionalismo administrativo, nós vemos essa centralidade. É ele que dá a última palavra, por diversas vezes, do intuito da política pública, do objeto, da finalidade da política pública. E há um sistema de deferência para essa tomada de decisão. Essa tomada de decisão, ela fica protegida pelo sistema de deferências. E essas deferências são, obviamente, trazidas pelo judiciário. O judiciário, como por diversas vezes se entende como mero validador da legalidade, ou o que isso quer dizer? Ele só vai validar se o procedimento tomado pela administração pública foi válido, se de fato seguiu-se formalmente com aquela tomada de decisão, se foi ok, mas não adentra o mérito, não adensa nas razões da administração pública de ter decidido, de ter interpretado um determinado valor constitucional para fins de obtenção de um resultado de política pública. Esse ponto, ele é muito específico, ele surge, obviamente, de uma complexa relação entre poderes e do surgimento de um olhar claro de que quem desenha política pública é quem tem a palavra constitucional. E isso, nos Estados Unidos, fica muito claro, no nosso país, é um desenvolvimento, obviamente, diferente, por razões históricas e institucionais, por razões de amadurecimento institucional diferentes. E, em alguma medida, nós temos também uma avaliação em que, cada vez mais, com a robustez das instituições, cada vez mais que as instituições vão se tornando mais capazes institucionalmente. E quando a gente diz isso, a gente diz com estrutura, com corpo técnico qualificado, com histórico de organismos, de órgãos que são mais fortalecidos para a tomada de decisão, cada vez mais isso pode e vai crescendo no Brasil também, a seus passos diminutos, talvez muito menores do que em outros países, em outros ordenamentos, mas é óbvio que a gente vai vendo a importância da administração pública em também se expressar, também interpretar a Constituição, e o quão importante a administração pública é nessa equação, porque é ela que tem a capacidade de enxergar a escassez de recursos para e passo à necessidade de gastos com determinados produtos, serviços, valores. Então, esse surgimento do constitucionalismo administrativo também é um ponto importantíssimo no olhar desse novo cenário. Também temos um outro ponto que é essencial, que é a busca por um conteúdo operacional de eficiência e economicidade. Nunca se falou tanto sobre eficiência e economicidade. Nunca nós tentamos encontrar com tanta avidez um conteúdo de eficiência como temos tentado encontrar. Desde a década de 70, a gente tem uma verdadeira fixação por entender o que é eficiente, no que, no final das contas, é o que importa para fins de atingimento dos objetivos públicos, dos objetivos do Estado. Então, é uma busca operacional, e quando a gente fala operacional aqui, não são só valorativas, são instrumentais. Como operacionalizar eficiência e economicidade. E um novo contexto também, e nesse novo cenário, surge também novas ciências e novos diálogos, né? Senhores, nada mais certo do que novos olhares para um novo contexto, né? E as ciências, por demais, por diversas vezes, de forma contributiva, auxiliam na sua medida, na sua proporção, nesse olhar, nesse novo olhar. Como contribuir para esse novo olhar?
E quando nós olhamos para isso, e quando essas ciências olham para esse novo contexto, trazem novas circunstâncias que o direito per si não consegue sozinho extrair ou propor daquela situação, daquela circunstância, daquele novo fenômeno. No Brasil, o debate do neoconstitucionalismo também é um debate que vem se esmaecendo, que vai se apagando diante de outras forças argumentativas. A força do neoconstitucionalismo vai se degladiando aos poucos com novas forças argumentativas e, por vezes, prevalece, mas por vezes não prevalece. Por vezes, outros argumentos acabam trazendo imperiosas conclusões e que não dão sustento para um neoconstitucionalismo. Então, ele vem sendo mitigado, graças a Deus, por outros argumentos que são também de igual importância. O direito sem interlocuções, como eu disse, também vai se afastando e dando força para uma interlocução com outras ciências. E temos também um novo ponto, que é o consequencialismo e a visão de políticas públicas. Cada vez mais fica claro o quanto o consequencialismo, não só pela forma pela qual há uma proposta de atuação dos agentes públicos, mas principalmente essas propostas muito institucionais, mas principalmente quando a gente fala de estrutura legal. Nós vemos cada vez mais proposições normativas que cuidam, que se preocupam que esse administrador público, que esse agente regulador, que esse agente público olhe com detalhe, olhe com carinho o consequencialismo, para que isso se reflita na sua tomada de decisão. Esses cenários todos, eles são importantes por diversos motivos. E por quê? Se eu posso ser mais clara, o direito, como vocês bem sabem, ele é uma prescrição de mundo. Ele diz o que deve ser. Ele olha para os valores que nós temos, ele pensa nos valores que nós propusemos para a nossa sociedade e pensa como o comportamento humano deve servir a esses valores. Então, é um mundo de prescrições, é um mundo que se preocupa em como atingir aquele determinado comportamento, dadas as prescrições valorativas que nós dispomos na sociedade, dadas as circunstâncias de valores que são dispostos em sociedade. Se o direito é assim, por vezes, o direito fica cego, porque o direito não se preocupa com os fenômenos como eles de fato são. Por vezes, o direito não tem instrumental, não tem o ferramental, para antes de pensar como deve ser, ele se preocupar em entender de fato como o fenômeno é. E essa é a grande sacada de um novo olhar, essa é a grande proposta de um novo olhar. Enquanto o direito, acertadamente, pelos seus próprios fundamentos, olha para o mundo e pensa como o comportamento humano deve ser, para atingimento daqueles valores, não matar, não fazer isso, ou fazer aquilo, ou deve se conduzir dessa forma, outras ciências estão mais preocupadas em olhar para o fenômeno e perguntar, mas por que acontece assim? Porque o comportamento humano se dá desta forma. Por que o mundo pensa dessa forma? E quando nós casamos, senhores, essas visões de ser e dever ser, quando nós trazemos para o direito a contribuição da explicação dos fenômenos comportamentais, quando nós trazemos para o direito esse insumo do porquê o comportamento humano é assim, o direito tem a potência de construir normas que são mais efetivas, de construir normas que alcancem, obviamente, o dever ser almejado, mas que construa os incentivos corretos para que aquele comportamento exista.
E vocês entendem, talvez eu possa estar falando de uma forma mais rebuscada, mas vocês sabem isso na vida de vocês como um geral. Todo mundo aqui já teve uma mãe que falou: se você tirar nota 10, você vai ganhar isso. Se tua mãe falasse que você vai ganhar 10 e se você ganhar isso, que era uma coisa que você gosta pouco, teu incentivo talvez fosse baixo. Agora, se você falasse, pô, caraca, esse prêmio me comove. Esse prêmio que mamãe falou para mim, esse é um prêmio bom. Então você vai ter o ímpeto de correr mais, né? De querer mais aquele resultado. E o direito é isso. O direito sabe que você precisa tirar nota 10. Mas nem sempre o direito coloca os incentivos corretos para que você alcance com maior rapidez, com menos custo, com maior gana, aquele 10. E as ciências comportamentais, elas dão essa ferramenta para que o direito se aproprie e construa com maior eficiência, maior economicidade, essa norma que deverá ser alcançada. E aí, senhores, por isso que esse olhar integrado do direito e da economia, ele é tão importante assim. Porque a economia, ela está muito preocupada em olhar para o fenômeno e entender o fenômeno, né? O que é economia, na verdade? E aí eu trouxe uma frase do Lionel Robbins, que eu acho que ela é sempre muito clara. Economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que possuem usos alternativos. Pô, Karina, tô loucona, não entendi o que essa frase quer dizer. Essa frase traz várias correlações importantíssimas para a economia, que a gente vai falar aqui muito rapidamente. A economia, ela olha para o mundo e ela tem um valor principal na análise dos fenômenos. Os recursos são escassos. Todos os recursos são escassos. Pode pensar, não são só recursos pecuniários, econômicos. Qualquer recurso é escasso. Olhem para o seu relógio, senhores. Vocês têm 24 horas. O seu tempo é escasso. Olhem para o seu cérebro, senhores, para a sua energia. Vocês têm energia escassa, limitada. Não é recurso infinito. E essa é a grande questão. O contraposto da escassez é a infinitude. Nada é infinito. Então, a economia coloca com clareza que os fenômenos são incentivados, são construídos com base nas questões de finitude dos recursos. Recursos são escassos. Mas, paralelo ao olhar da escassez dos recursos, a economia ainda traz uma outra questão, que é a questão dos incentivos. Galera, ninguém nesse mundo, mas ninguém nesse mundo age sem incentivo por qualquer coisa. Tudo que move o comportamento humano, tudo que faz com que o comportamento humano apareça, e quando eu falo aparecer, é um ato de omissão ou de comissão, não é? É um servir ou um se omitir. Tudo isso é com base em incentivos. E nós sabemos que o comportamento humano moldado por incentivos só que muitas vezes a gente não sabe quais. E é esse olhar que a economia se preocupa. É entender quais são os incentivos que direcionam o ser humano. Muitas vezes, esses incentivos, eles não são incentivos tão claros. Eles são incentivos associados, são incentivos escamoteados, são incentivos que não são racionais. Mas isso é um outro ponto. Então, a economia tem esse olhar preocupado de olhar para essas duas centralidades, que são escassez e incentivos comportamentais. Mas tem um terceiro. E é nesse terceiro ponto que a gente vai se basear para todo o resto dos slides.
a economia também pensa no ser humano racional. E eu vou explicar o que é racional para vocês, num olhar bem rápido, mas eu não posso deixar de falar um dos livros que eu, assim, talvez foi o livro transformador da minha vida como acadêmica. Eu li na disciplina do Zé Vicente, e a partir desse livro, eu acho que o meu amor por esse tema ficou cada vez mais forte, ficou mais forte, né, na verdade, e principalmente o que eu queria fazer na vida acadêmica, que é esse livro chamado Escassez. Ele é um livro do Sendzil, que eu não vou falar o sobrenome desse cara, porque é um sobrenome muito louco. É um livro do Sendzil e do Eldar Shafir. Eles são professores concomitantemente. Sendzil é de Harvard e Chicago, e o Eldar, se não me engano, está só em Harvard. O Sendzil é um economista e o Eldar é um professor de psicologia. E, para minha sorte, para o meu azar, eu consegui um autógrafo do Sendzil. Então, esse é um livro muito, muito, muito importante para mim, porque ele vai falar sobre escassez e aplicação de escassez em políticas públicas de combate à pobreza. Ele fala de escassez de tempo, fala como os indivíduos têm escassez de tempo e como essa escassez de tempo impacta na vida dos indivíduos. Procrastinadores de plantão, se vocês se sentem muito sozinhos, miseravelmente sozinhos e muito tristes na sua jornada de procrastinação, leiam esse livro e sintam-se representados. Na verdade, ele é um livro muito importante na minha vida, na minha formação, e principalmente para que eu aplicasse o último capítulo da minha tese, que foi sobre melhorias do programa Bolsa Família à luz dos insights que estão nesse livro. Então, só para fechar o tema escassez, porque é o tema talvez dos mais centrais em debate, né, do olhar direito e economia. Mas voltando para o terceiro ponto, a gente falou de 2 pontos, que foi escassez e incentivos no comportamento. E o terceiro ponto é a racionalidade. O que é a racionalidade para a economia? A racionalidade é a capacidade de tomada de decisão do indivíduo. O indivíduo consegue olhar para o mundo, ele consegue olhar para as informações produzidas no mundo, e ele entrega uma tomada de decisão que se aproxima ou é a decisão ideal. Ou seja, esse modelo de racionalidade é um modelo que se preocupa em olhar para tomadas de decisão, é um modelo que se preocupa do indivíduo de olhar para as informações que são perfeitas, ou seja, que chegaram todas ao seu conhecimento, e ele teria a capacidade de avaliá-las epistemicamente e conseguir extrair delas a decisão ideal. Esse modelo de racionalidade a gente chama de homo econômicos. Esse modelo de homo econômicos é um modelo em que a economia neoclássica se apropria e ela diz que o indivíduo consegue deliberar, ou seja, deliberar é uma forma de tomada de decisão em que se avaliam todas as informações e se chega à decisão ideal. Então, para o modelo de homo econômicos, todos os indivíduos conseguem deliberar e chegar à tomada de decisão ideal, a decisão ideal, via processos de tomada de decisão. Então, esses 3 pilares, senhores, eles são importantíssimos para a economia. Mas por que a economia está preocupada com isso? Senhores, a economia está preocupada em modelar a realidade, em encontrar padrões de decisão nos indivíduos, e encontrar padrões de repetição no mundo, para que possa entender se há por trás algum fator que permita essa repetição. A grande sacada é entender sistemas, é entender como as operações funcionam de forma repetida, de forma a se encontrar algum padrão de repetição. Então, a economia está preocupada com isso. Esses 3 pilares vão fazendo com que se entenda se a repetição de fato existe ou se não existe. Porque a economia está preocupada em modelar a realidade, em construir modelos que representem a realidade,
para trazer mais segurança na interpretação. Isso eu estou falando, galera, quem está falando não é um economista, é uma advogada que lê sobre economia no que interessa a ela, tá bom? Então, fiquem tranquilos que essa é uma explicação muito simples e que vem a calhar, na verdade, com tudo que a gente está dizendo para entrar em economia comportamental. É óbvio que temos aí várias simplificações para que a gente possa prosseguir e não ficar parado nesse momento, tá? Mas quem quiser uma boa dica de livro sobre o assunto, sobre um pouco de economia, me entender de forma mais básica, tem um livro que eu botei aqui no nosso chat, o autor é o Mankiw. Vocês podem pegar qualquer livro dele, eu tenho aqui em casa o Introdução à Economia, é um dos livros que eu mais gostei de ler, e eu li muito dele para poder entender um pouquinho só de economia, mas ele é um livro muito simples para a gente começar a ter um olhar do que a ciência do que a ciência econômica propõe. Mas a grande sacada falando agora que é um pouco da economia e por que esse olhar econômico pode ser útil para o direito, a verdade será que nós somos, de fato, capazes de tomar decisões ideais? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de 1 milhão. Ou melhor, somos incapazes de processar informações em volume para poder decidir de forma ideal? E essa pergunta, ela é tão fundamental como qualquer outra que se fez no processo de tomada de decisão. Por quê? Porque se vocês assumirem que, de fato, nós somos capazes de tomar decisões ideais, quer dizer que nós nunca vamos errar. Porque as informações ancoram a nossa tomada de decisão. As informações vão sempre subsidiar. Se eu estiver com todas as informações, quer dizer que eu sou capaz de tomar a decisão correta. Mas será de fato que é isso? Bom, o mundo prático já olha para a gente e fala, é óbvio que não, seu animal. É óbvio que você não é capaz de tomar todas as decisões certas, as ideais. Isso não vem para você. E a sua mãe e o seu pai estão todos os dias ali lembrando você disso, não é verdade? É verdade. Se quem aqui é casado, se alguém aqui for casado, pronto, você já sabe que você não é capaz de tomar uma decisão ideal na sua vida, tá? Se aqui alguém tem filho, pronto, você não é capaz de tomar uma decisão ideal na sua vida, tá? Brincadeiras à parte, a verdade é que, no final do dia, nós não somos capazes de tomar todas as decisões de forma ideal. E quem está dizendo isso não é a Karina. Quem está dizendo isso são alguns autores que vou falar aqui. Esse senhorzinho aqui no número 1, vocês sabem quem é essa foto aí. Essa foto aí é bem conhecida do pessoal de direita. Esse aí é o tal do tio Dworkin, né? Ronald Dworkin. E por que eu coloquei o Ronald Dworkin aqui? Porque o Ronald Dworkin tem uma concepção muito parecida de homo econômicos. E vocês sabem qual é? É o juiz Hércules. Vocês já ouviram falar do juiz Hércules diversas vezes, eu tenho certeza. Se não com a Jane, com algum outro professor de processo, eu não tenho dúvida. O juiz Hércules faz parte do imaginário do direito UERJ, gente, sendo muito sincera. Eu não vi, eu entrei, eu fiz meu mestrado na FRJ, eu tinha conhecido um pouco de Dworkin até na graduação, na verdade, mas vi na UFRJ, mas não necessariamente as pessoas que faziam graduação fora da UERJ conheciam. Pouquíssimas pessoas conheciam fora da UERJ a figura do Dworkin, porque ele é muito estudado por diversos professores publicistas da universidade, da própria faculdade de Direito. Então, vocês sabem que é o Dworkin, vocês estão acostumados com o modelo de juiz Hércules, e vocês sabem que ele se aproxima do modelo do Homo Econômicos. O juiz Hércules é aquele que consegue entregar a decisão judicial ideal, porque a ideal é única, não existe uma segunda. Se é ideal, só tem uma resposta certa, de acordo com todos os dados trazidos no processo, de acordo com todas as informações possíveis, provas possíveis trazidas no processo. Mas, de fato, a gente se comporta como homo econômicos? E vocês já tiveram a oportunidade de fazer essa reflexão quando tiveram conhecimento do modelo teórico trazido por Dworkin? Não, uma resposta dada por alguns autores é de que não, a gente não consegue se comportar
inteiramente como homo econômicos. E quem vai discutir isso? Se a gente não se comporta, então, como homo econômicos, a gente se comporta como o quê? E quem vai dizer isso para a gente é principalmente um autor chamado Herbert Simon. Herbert Simon foi um prêmio Nobel da década, com os trabalhos da década de 70, e o Herbert Simon é o primeiro que consegue demonstrar com estudos experimentais que essa racionalidade ilimitada, ela não é ilimitada. Essa racionalidade ilimitada do Homo econômicos, ela é simplesmente uma alegoria, porque, na verdade, o nosso cérebro, biologicamente comandado pelos nossos impulsos, o nosso cérebro não consegue entregar sempre uma racionalidade ilimitada. Nós somos, na verdade, limitados. E aí começa-se a construir, via Herbert Simon, o que a gente hoje tem como modelo teórico de racionalidade limitada. E aí eu trouxe para vocês uma alegoria que são talvez os dois mais irracionais da história da nossa infância, que é o Homer. É óbvio que o Homer é o cara mais irracional dos nossos personagens, e o Tio Patinhas, que tem um viés ali com a moedinha dele. O Homer, na verdade, é uma grande piada feita pelo Cass Sunstein. Uma piada não, né? E pelo Richard Thaler. Nesse livro que vocês devem conhecer, pelo menos na livraria, chamado Nudge. Esse livro, ele já está em algumas edições, mas ele é de 2007. Esse livro é o livro de divulgação científica dos dois autores para apresentarem alguns estudos que já haviam sido realizados em diversos papers sobre como essa racionalidade limitada funciona e a quais estímulos ela responde. E aí, nesse livro, e aí a gente vai chegar a esse ponto, nesse livro, o Cass Sunstein e o Richard Thaler, eles falam o seguinte: olha, contraposto ao Homo econômicos, existe o Homer econômicos. E aí eu acho sempre incrível esse trocadilho, porque é um trocadilho muito, muito pueril, mas ainda assim muito apropriado. Porque o Homer é aquele personagem que bate na cabeça. Aí, nunca mais vou bater na cabeça. Dá um segundo, ele não processa, ele não internaliza o aprendizado. Ele faz a mesma coisa, com repetição, sem pensar. Então, esse é o processo do Homer econômicos. Na verdade, o processo de tomada de decisão, e aí esse é um grande aporte argumentativo da economia comportamental, é de que os processos de tomada de decisão são influenciados por estados mentais diversos. E vocês, galera, tudo isso que eu estou falando aqui, para vocês, deve ser muito do senso comum. Porque todo mundo... Essa também foi a minha impressão. Quando a gente começa a estudar isso tudo, fala assim, cara, faz sentido. Você só está falando isso em palavras bonitas, em palavras também, talvez um pouco mais técnicas, mas tudo isso faz muito sentido. Eu tenho certeza aqui que não tem. Temos 89 pessoas agora nesse chat, né? Nesse encontro ao vivo. Eu tenho certeza que não tem uma que pense assim, cara, isso não faz sentido. Porque você pode olhar para a sua vida e pensar em quantas vezes você tomou uma decisão irracional por conta de um estado mental, seja de raiva, seja de ciúme, seja por desconhecimento daquela matéria. Nós somos influenciados por estados mentais. E só antes de chegar a entender um pouquinho mais sobre o assunto, eu só quero mostrar para vocês como isso aqui é importante pra caramba. Vejam, são 3 prêmios Nobel direcionados para a construção dessa teoria da racionalidade limitada. A gente teve o Herbert Simon, que não foi um prêmio Nobel especificamente sobre economia comportamental, não foi, mas ele é um autor que, com os estudos, ele tem, né, esse é uma headline que eu tirei do próprio prêmio Nobel, né, ele foi
congratulado por suas pesquisas sobre processos decisórios em organizações econômicas. Ele está falando de processos decisórios em geral, mas são nesses estudos que ele identifica a racionalidade limitada. Então é muito importante entender esse autor e todo o pioneirismo que ele trouxe, porque é a partir do trabalho dele que todos os demais se espelham e vão puxando o fio para construir os seus trabalhos. O Daniel Kahneman, que foi um autor de 2002, que também é muito famoso, com certeza vocês já viram na livraria este livro aqui, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Então, esse também é um autor muito caro para economia comportamental. Ele não é caro sozinho. Ele deveria ter sido prêmio Nobel junto com um parceiro dele, que foi o Amos Tversky. O Daniel Kahneman é um psicólogo, o Amos era o economista, só que ele faleceu de câncer alguns anos antes, e o prêmio Nobel não é um prêmio póstumo, então não foi possível também dar o prêmio para o Amos in memoriam, né? Mas o Daniel Kahneman foi congratulado por todo o trabalho construído com o Amos, por introduzir os insights da pesquisa psicológica na ciência econômica, especialmente no que diz respeito às avaliações e tomada de decisão sob incerteza. Então, senhores, esse talvez tenha sido essa tenha sido a pedra fundamental para que todo o sistema de introdução da psicologia na ciência econômica tenha sido realmente difundido posteriormente. E temos o mais recente, que foi que foi o Richard Thaler. O Richard Thaler é um professor de Chicago, da Chicago Booth, né, que é a escola de marketing, na verdade, de marketing da Universidade de Chicago. E ele, principalmente, ele teve pesquisas muito difundidas na área de finanças, né, tomada de decisão em finanças. Ele tem livros incríveis sobre o assunto também, e eu recomendo, é o coautor do Sunstein. Vocês já devem ter ouvido falar do Sunstein, vocês são do Direito UERJ. O Sunstein é um professor da Universidade de Chicago, de Harvard, estou com Chicago na cabeça, da Universidade de Harvard, e o Sunstein já foi o chief da OIRA, né, que é a super agência reguladora nos Estados Unidos, no governo Obama. Ele é muito próximo do Obama, principalmente uma proximidade ocasionada por conta da universidade, né? O Obama, Chicago, Obama foi professor da Universidade de Chicago por muitos anos, depois foi para Harvard. Quando foi para Harvard, teve a oportunidade de conhecer o Sunstein, ou Sunstein, né, depende de como você vai falar. E o Obama chamou o que é Sunstein, ou Sunstein, para ser o chefe da OIRA, né, que é essa agência reguladora que olha para todo o procedimento de legalidade das demais agências reguladoras. E o Cass Sunstein foi um dos principais... Ele foi um dos principais comandantes, né, de introdução de economia comportamental nos Estados Unidos, nas agências reguladoras. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, mostrando isso aqui, alguém quer falar alguma coisa? Estão felizes? Está tudo certo? Pois bem, qual é a grande sacada que faz, então, o Daniel Kahneman ganhar o prêmio Nobel? O que faz esse cara ser simplesmente o ganhador do prêmio Nobel? É o seguinte, o Daniel Kahneman, ele consegue olhar para o trabalho do Herbert Simon e olhar no seguinte sentido: olha, a racionalidade desse indivíduo, ela de fato é limitada. Mas como opera a cognição? A cognição do indivíduo é a capacidade de absorção de informações para fins de oportunizar uma opinião e, por fim, uma decisão. Então, a cognição é aquele primeiro passo biológico que nós damos para processar a informação, para conhecer a informação, para tomar propriedade do que é necessário para fins de decidir.
E o Daniel Kahneman observa e diz que há momentos em que os indivíduos são racionais, e isso ele chama de deliberativos, e outros momentos em que os indivíduos são irracionais. A isso ele chama de automático, sistema automático. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Daniel Kahneman e o Amos, né, foram os dois criadores, eles olham para o mundo e entendem que a cognição do ser humano é dividida em duas. A cognição humana, ela é automática e deliberativa. E o que isso quer dizer? A deliberativa é exatamente essa. Você olha para o mundo, toma decisões baseadas com as informações que você tem. Vou abrir um plano de previdência privada. Vou entender o que é VGBL, o que é PGBL e vou deliberar sobre qual é o melhor para mim. Essa é uma decisão totalmente deliberada. Ganhei uma bolsa nos Estados Unidos para estudar balé. Vou ou fico? Você vai sentar e vai pensar, não, minha decisão, eu vou ter bolsa, vou ter dinheiro, minhas oportunidades são essas, daqui a pouco eu volto, vou conseguir isso, aquilo, outro. Mas se eu não for, tem esse risco, tem aquilo, Bom, olhei para um, olhei para outro, olho e penso, o risco aqui é maior, o risco aqui é menor. Vou tomar a minha decisão, essa é a minha decisão. E você tem a oportunidade de deliberar. Mas não é assim sempre no mundo. Quem dera, talvez, a gente pudesse ser deliberativo em algumas oportunidades em que a gente não consegue ser. Por que isso? Porque, senhores, o nosso cérebro é biologicamente limitado. Não adianta pensar que a gente vai simplesmente olhar para todas as situações do mundo e deliberar sobre elas de modo que aquela consequência não seja danosa, de modo que a consequência que venha dos nossos atos sejam sempre as menores, as ideais possíveis. Não existe um modelo de racionalidade que opere 100% pensando em ser ideal, porque isso não é o que a nossa biologia faz com que o nosso cérebro seja. O nosso cérebro é organizado, é sistematizado, é pensado para ser o quê? Deliberativo em momentos alguns oportunos e, no mais das vezes, automático. O que quer dizer esse automático? Esse automático, na verdade, o que a gente quer dizer é simplesmente que não dá para tomar decisão de tudo. Então, o cérebro processa em outros momentos, em outros cenários, informações e guarda, aloca. Guarda ali, deixa ali. Em oportunidades diversas, aquela informação guardada, ela entra no jogo da tomada de decisão e você vai falar assim, caraca, eu já tinha essa informação aqui guardada comigo. Toma, é ela mesmo. Por que o cérebro faz isso? Porque, senhores, nós somos biologicamente organizados para reservar energia. É do nosso instinto. O nosso cérebro não quer pensar. Estudar não dói? Dói, claro que dói. Se você estudando não dói, você está fazendo alguma coisa de errado. Porque o processo de aprendizado é um processo doloroso para o seu cérebro. É um processo doloroso porque você está se acostumando com aquele raciocínio, com aquela racionalidade, com aquela lógica de argumentos. Não é simples. Então, a gente sempre brinca falando que estudar dói, aprender dói, porque você está se acostumando com uma informação, se acostumando como essa informação ela se opera no mundo. Então, por vezes, o nosso cérebro vai falar assim, cara, chega, não quero mais aprender, dói, cara, eu estou gastando muita energia. Gastar energia é anti-instinto. O nosso instinto é de preservar ao máximo a nossa energia. Então, e a gente vai entendendo muito sobre o assunto quando a gente lê um pouquinho mais sempre dessas ciências comportamentais, porque é assim que o nosso cérebro aparentemente se comporta diante dos assuntos, diante de evidências científicas, como a gente vê, a gente consegue enxergar. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, vão falando aqui no chat, hein? Pelo amor de Deus, tá?
todo mundo quietinho. Então, esse ponto, ele acaba sendo essencial para que a gente entenda que nem sempre o nosso cérebro está preocupado, de fato, com a deliberação, e não está. Exemplos claros da nossa vida. Em algum momento, todo mundo aqui aprende a andar de bicicleta. Eu não aprendi, tá? Eu era criança de condomínio, minha mãe achava que eu ia me estrupiar toda, então nunca aprendi a andar de bicicleta. Mas, com certeza, vocês aprenderam. E hoje, quando eu ando de bicicleta, cara, ninguém pensa, eu tenho que fazer assim. Você simplesmente anda, porque essa é uma informação, esse é um conhecimento apreendido. Se está apreendido, o seu cérebro não vai deliberar novamente sobre como você anda de bicicleta. A mesma coisa abotoar uma blusa. Você não, ou amarrar um sapato, amarrar um cadarço de sapato, você não delibera sobre o assunto, você simplesmente faz, porque aquele conhecimento você já fez, você já aprendeu, o seu cérebro não gasta energia com deliberar. Então, a grande sacada do Daniel Kahneman e do Amos Tversky foi construir esse sistema dual de cognição que ele apresenta, inclusive com mais contundência, no discurso do Prêmio Nobel de 2002, e esse é um artigo que surge desse discurso, que é o Maps of Bounded Rationality. Esse é um dos artigos mais emblemáticos de todo o estudo da economia comportamental. E por que economia comportamental? Como vocês podem imaginar, é uma economia baseada em instrumentos psicológicos para entender como essa racionalidade do indivíduo funciona. Então, a economia comportamental, quando vocês ouvirem aí, nada mais é do que usar um ferramental psicológico para entender melhor como o comportamento de tomada de decisão do indivíduo funciona. E isso chega-se a uma conclusão de que essa racionalidade ela é limitada, sempre limitada. Por vezes o indivíduo vai deliberar e ele vai chegar à melhor decisão possível, porém, ela é, por vezes, ela não é a regra, ela não pode ser considerada a regra, porque o mundo, senhores, imaginem um mundo em que vocês acordam e deliberam a todo momento. Cara, você não vai chegar ao lanche da manhã. Se chegar, eu não chego se eu ficar pensando em deliberar sempre, não. Não é verdade? Então, esse é o grande ponto que o Daniel Kahneman constrói e sugere para fins de formatação teórica. O Kahneman, ele ainda traz uma perspectiva que ele veio agora, há pouco tempo, já aqui em 2002, ele veio desenvolver mais agora, aqui em 2016, e até com o lançamento do livro esse ano, que é sobre como as intuições, como a nossa percepção, nossos sentimentos também influenciam nessa tomada de decisão, né? E isso também está aqui, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas nesse primeiro momento, esse sistema dual de cognição, ele se finca mais num sistema que é deliberativo e num sistema automático. E a gente vai ver como é que os sentimentos, as emoções, eles aparecem aqui na teoria do Kahneman mais para frente, tá? Então, como eu disse, a gente tem aqui, pelo Kahneman, duas formas de tomada de decisão, a automática e a deliberativa. Essa automática a gente chama de sistema 1 e a deliberativa é chamada de sistema 2 pelo Kahneman, né? São as duas formas específicas de deliberação pelo sistema e pela teoria que ele construiu ao longo do tempo. E, mais especificamente, falando agora das decisões automáticas, a gente precisa entender duas questões. A primeira questão, na verdade, é como essas decisões automáticas, elas podem ser ou não importantes para o indivíduo. Como a gente disse aqui, como eu falei rapidamente, as decisões automáticas elas existem porque uma vida de sempre deliberação, uma vida em que se pensa somente em deliberar, é uma vida que faz com que o indivíduo se canse. É uma vida em que o indivíduo não consegue entregar o que ele precisa integrar em razão de deliberar. Então, as decisões automáticas, elas são importantes para o indivíduo. É importante automatizar, amarrar cadarço. É importante você automatizar
pensar como é um processo. Não é verdade? O processo não é uma sequência de atos específicos. E aí, obviamente, essa não é a definição técnica, mas falando uma definição aqui que case com o conceito de uma forma melhor. Mas o processo não é uma sequência de atos pré-definidos, existentes ou possíveis de existirem, em que você tenha guarda uma mínima lógica ali naquele sistema. Então, é importante você saber como aquele processo se dá e como aquele processo vai se desenvolver, não é verdade? Esse é um conhecimento automático que te ajuda a um determinado momento seguir numa escalada de tomada de decisão. Por vezes você já tem alguns raciocínios já automatizados, porque aquilo já apareceu, aquele problema já houve na sua vida, você já deliberou sobre aquilo. Então você guarda, você tem a memória daquele problema já existente para que ele seja uma escada para você no próximo problema. Bom, eu já passei por essa fase, eu já sei que esse é o resultado, agora esse é o novo problema. Então você pode apreender a informação, guardá-la, e aquilo no fundo, no final do dia, vai ser mais uma escada para a construção de uma deliberação, por exemplo. Não é verdade? É isso que o conhecimento é, nada mais é. Quando esses automatismos são positivos, ou seja, quando essas decisões automáticas trazem um benefício para o indivíduo, para o agente, para a tomada de decisão, esse benefício a gente chama de heurísticas, na verdade, essa tomada de decisão. O que são as heurísticas? As heurísticas, antes até de ler a definição com vocês, a primeira heurística no mundo, ela surgiu da ciência computacional. A heurística a primeira heurística mais importante está no teclado de vocês. É a tecla ESC, que é a escape. Não sei se vocês já viram, mas a tecla ESC, né, que é a tecla escape, na verdade, ela hoje pode até não ter tanta utilidade assim, mas ela era muito útil, porque quando você tinha que abrir várias telas, vários programas, e você tinha que botar um menuzinho para elas irem diminuindo, a tecla escape fazia com que você saísse de todas elas e fosse direto para a área de trabalho. É exatamente o conceito de heurística. Você não quer deliberar sobre vai fechar cada uma, você só quer rapidamente chegar àquele resultado. Heurísticas são regras gerais de influência utilizadas pelo decisor para simplificar seus julgamentos em tarefas decisórias de incerteza. Vejam só, a gente chama de incerteza tudo aquilo que a gente não consegue, inclusive, colocar em números estatísticos. A gente tem um conceito de risco e de incerteza trazido pelo Frank Knight. Quem gosta de contratos de seguro, quem adora... escrevendo aqui o nome do cara, tá? Quem gosta de seguro, quem gosta de falar de contrato seguro, quem gosta de falar de risco, vai adorar sempre trabalhar com esse conceito clássico do Frank Knight. O Frank Knight traz uma diferença entre incerteza e risco. O risco é aquilo que estatisticamente consegue ser aferido. Já a incerteza não. É um evento que pode acontecer ou não e você não tem uma ancoragem estatística, você não tem uma força estatística prevalecente sobre aquilo, tá? E esse é um ótimo conceito para diferenciar uma coisa e outra. Então, olha, tarefas decisórias de incerteza. Eu não sei qual é o resultado que vai vir. Então, com o intuito de entender as regras heurísticas no julgamento e na tomada de decisão, realiza-se uma revisão teórica que prioriza as pesquisas de Tversky e Kahneman, englobando as heurísticas de ancoragem, disponibilidade e representatividade. E aí, o que é isso, na verdade? Né? Qual é essa proposta? As heurísticas, então, são aquele conhecimento que vocês já têm aprendido e que vão ser utilizados em momentos de incerteza. Por exemplo, vai chover ou vai fazer sol? Gente, é sempre assim. Que a coisa mais incerta do que previsão do tempo não existe, né? Que a coisa mais incerta do que trânsito do Rio de Janeiro são coisas incertas que, no final do dia, vão ajudar, nossas heurísticas vão nos ajudar a tomar decisões mais rápidas e sem uma complexidade, na verdade, naquela deliberação, porque ela não vai existir. Ela vai ser simplesmente automática. Quando a gente fala de heurísticas, muitas vezes já tem estudos. Como isso vai se aplicar, né? O que eu vou, no final do dia, estudar de heurística? Há muitos estudos já econômicos
né, de economia comportamental, de economia, de psicologia econômica, que estudam como a recorrência desses automatismos vão acontecer. Então, há diversos estudos, principalmente quando a gente lê aqui o Nudge, fiquem à vontade depois para dar uma lida. Esse livro traz uma revisão de literatura de vários estudos que mostram como os automatismos eles surgem. A gente vai falar de alguns aqui. Mas esses automatismos, quando eles conseguem ser identificados no mundo, eles nos ajudam a olhar e falar assim, eu vou apostar nesse automatismo. Esse automatismo é bom para a sociedade, esse automatismo é bom para a política pública, esse automatismo é bom para mim. Vou dar um automatismo para vocês. Quem aqui bebe muita água? Acho que a maior parte de vocês. Eu não. Eu bebia muita Coca-Cola, eu bebia muito Red Bull, mas eu bebia pouquíssima água. E a vida agora está me ferrando, porque agora eu tenho que beber muita água também. Mas para quem já bebe muita água, vamos combinar? Não é difícil, bota uma água na sua frente, você simplesmente não pensa, você vai lá e vai pegando a água, vai lá bebendo a água e tudo mais. Mas para quem precisa, de fato, deliberar sobre, porque não tem o hábito, isso é ruim. O que eu quero falar sobre o assunto, por que eu estou falando sobre isso? Porque apreender esse hábito já foi algo potencialmente benéfico para a sua saúde. Mas e quando você, como agente público, quer incentivar um determinado comportamento positivo na sociedade? Será que faz sentido estudar heurísticas e pensar e entender como, se há heurísticas capazes de serem, se há informações capazes de serem apreendidas pelos indivíduos para que aquilo se torne uma heurística e potencialmente melhore a saúde pública? Vou dar um exemplo de heurística para vocês, na verdade, vou dar um exemplo de problema e que muitos de vocês são muito novos para se lembrarem disso. Nós temos, na verdade, uma legislação sobre doação de órgãos, né? Essa legislação sobre doação de órgãos, há algum tempo, sofreu muitas mudanças. E quando eu falo algum tempo, não é há muito tempo. É algum tempo mesmo. É que vocês eram mais novos e aqui eu já sou um pouco mais velha para lembrar. Havia uma legislação em que se determinava que a doação de órgãos deveria ser autorizada expressamente em documento de identificação civil para aqueles que quisessem ser doadores de órgãos. Só que ir num departamento, ir num órgão público para alterar essa autorização de ser doador de órgãos, gente, vamos combinar? Um automatismo do ser humano é o status quo. Nós tendemos a não mudar o nosso comportamento inicial. Nós tendemos a permanecer na nossa zona de conforto. É natural, é uma heurística, é um automatismo do indivíduo permanecer na sua zona de conforto. Ah, cara, não vou lá me despencar na OAB para mudar o meu quero ser doador de órgãos. Não hoje. Hoje eu tenho que... Pô, hoje eu tô cheia de coisa para fazer, eu quero fazer meu cabelo. Pô, já tô atrasada pro trabalho. E mais desculpas diversas. É um automatismo do ser humano ficar na zona de conforto, ficar no status quo. Por quê? Porque, na verdade, a mensagem que o nosso cérebro manda toda vez que a gente fica no status quo é: cara, você tá bem aqui, por que você vai se mexer? Não se mexe, se você se mexer eu vou gastar energia. Não quero gastar energia. Gente, é somente isso. Então, o legislador, muito perspicaz, e olhando para a experiência internacional, pensou assim: cara, se o indivíduo, me acompanhe, se o indivíduo não muda o comportamento dele, cara, então eu vou fazer o seguinte: a regra padrão vai mudar. Ao invés, eu, legislador, vou fazer o seguinte: ao invés de, se o indivíduo não se move, então eu vou fazer com que o padrão dele mude. Qual foi o padrão mudado? Antes era, tinha que falar, você tinha que declarar que era doador. Houve uma mudança legislativa dizendo que você agora era doador até se expressar
pelo não ser doador. Então, todos eram doadores agora, a não ser aqueles que falassem que não eram doadores. Gente, qual é a grande sacada disso? É aumentar a oportunidade de doação de órgãos. Se pessoas queriam ser doadoras, mas não tinham aquele ímpeto de administrativamente assumir aquele ônus da mudança, fato é que essa mudança de regra padrão ajudaria a aumentar. Senhores, no mundo inteiro, esse é o grande case de sucesso de aplicação de economia comportamental nas políticas públicas. Em diversos países, os índices de aumento de doação de órgãos cresceram absurdamente após essa mudança legislativa. Menos no Brasil. No Brasil, houve um backlash social incrível contra essa lei. Dizendo, e aí vocês não devem lembrar da lenda urbana, mas era assim, você entrou no hospital público, agora com essa lei, você entrou no hospital público com uma gripe, vão te dar como morto só para doar seus órgãos. Isso, tô rindo, porque na verdade é ridículo. Na verdade, beira o ridículo, beira a idiotice. Mas tanto foi forte que a lei mudou novamente para o que era antes. Hoje, para você ser doador de órgãos, você precisa lá expressamente identificar que você é doador de órgãos. No mundo inteiro, isso é um case de sucesso de política pública. Pensando em como o indivíduo se comporta, entendendo como os automatismos do indivíduo funcionam, esse é o grande case. E no Brasil isso não deu certo. E isso é um grande ponto para a gente discutir, que essas mudanças de política pública, né, baseadas em comportamentos sociais, baseadas em entender os automatismos, isso perpassa um olhar cultural. Não, por mais que o ser humano se repita em diversos lugares e a racionalidade humana ela se perfaça em qualquer lugar do mundo da mesma forma, né? A gente não somos diferentes daqui, diferente da China, diferente da Coreia, diferente de qualquer país asiático, a gente não é diferente de ninguém como seres humanos, mas a cultura traz particularidades na tomada de decisão que importam nesses desenhos de política pública. Então, só para vocês entenderem que eu acho que esse é um case super legal sempre para olhar e falar sobre heurísticas e vieses. Mas, daqui a pouco a gente vai falar dessas três. Vou passar para o que então é viés. Se a heurística é uma tomada de decisão que tem efeitos positivos, o viés é uma tomada de decisão automática que tem efeito negativo. Então, no caso do status quo, o status quo pode ter um viés, pode ter um resultado positivo, mas também pode ter um resultado negativo. Toda vez que você não toma uma decisão porque você está no seu status quo, e essa decisão é importante, ela tem uma externalidade negativa. Logo, você está com viés do status quo. Se você tem uma externalidade positiva do status quo, eu não fiz isso porque, na verdade, eu entendi que essa decisão não era o melhor momento para decidir, e isso foi ocasionado pelo status quo, heurística do status quo, né? Depende do resultado que você terá desses automatismos. Não é a Karina que está falando isso. Quem fala isso é um alemão chamado Gerd Gigerenzer. Tá? Esse alemão, deixa eu lembrar, Gigerenzer, esse aqui. Se não me engano, é assim que escreve o nome dele, tá? Esse alemão ainda é vivo e ele é um grande diálogo, vamos dizer assim, um grande opositor. Eu ia falar opositor, mas o opositor é muito forte, do Daniel Kahneman. Eles ainda se bicam muito em diversas discussões, em diversas situações, mas o Gerd coloca o Kahneman, ele tem uma capacidade de olhar para os automatismos e pensar nos automatismos como uma perniciosidade. Os automatismos para o Kahneman são muito mais ruins do que positivos, do que bons, né? Já o Gerd não. O Gerd entende a possibilidade desses automatismos serem melhores do que piores, na verdade, né? Então, isso é muito legal para entender que, na verdade, os automatismos podem ser a nosso favor. Os automatismos podem ser positivos para os indivíduos,
né? Se eles souberem como desenhá-los e como incentivá-los em determinados momentos, né? Então, só para ver a definição, pois é, eu adoro, eu não posso ficar falando muito de livro, não, que aqui a Amazon nem me patrocina. Mas, enfim, queria até que a Amazon me patrocinasse, porque o que eu incentivo todo mundo a comprar livro é osso. Então, o que é um viés, na verdade? Um viés cognitivo é um erro sistemático de pensamento que ocorre quando as pessoas estão processando e interpretando informações no mundo ao seu redor, e assim afetam as decisões e julgamentos que tomam. Galera, sabe quando você volta pro ex maluco? É isso. Sabe quando você volta pro ex safado? É isso. Você quer lá, é o erro sistemático. Não volte. Não volte. Ex boa, ex afastado. Ex que não te dá caráter de viés, tá? Pelo amor de Deus, não voltem. Dica. Vida pra frente. Então, brincadeiras à parte, quando você sabe que uma coisa tá dando errado e mesmo assim você tá insistindo naquela coisa errada. Quando você sabe que um automatismo te pegou. A procrastinação é muito um pouco nesse sentido. Você sabe que, na verdade, existe um resultado vindouro e você sabe também que existe a necessidade de realizar uma determinada atividade para que aquele resultado vindouro de fato chegue, de fato se concretize. E você se imbui do viés do status quo, porque você, obviamente, não quer fazer, você está de saco cheio, você está cansado e tudo mais. E tem um outro viés, é que eu não vou achar o livro aqui, eu dei uma aula semana passada, eu estava procurando ele para falar, é o Viés do Otimismo, da Thalie Charot. Esse livro, inclusive, é um dos meus livros favoritos. Cadê? Não vou achar agora. Eu tentei achar mais cedo também, mas eu não vou achar agora. Esse é um livro maravilhoso que fala sobre como... não achei. Eu vou botar aqui. Viés do Otimismo, da Thalie Charot. Esse livro tem já no Brasil. O que esse livro fala? Como o ser humano é sempre otimista. Karina, eu não sou, não. Isso não me pega. Eu sou pessimista, eu acho que vai cair sempre uma chuva, eu acho que nada vai dar certo. Olha só, você pode até ser mais, você pode até ser menos otimista do que a média das pessoas, mas o ser humano sempre vai ser otimista. Ou você, procrastinador aí, que sei que está me ouvindo, com seu coração entregue a mim, né? Porque eu estou te entendendo. Você, procrastinador, sempre acha que vai dar tempo. Você sempre acha que não, eu vou fazer isso, vou comer amanhã, é para entregar amanhã às 10 da manhã. Vou fazer isso às 6, vai dar tudo certo. Aí você não dá certo, porque chega meia-noite, chega 1 da manhã, e você não chegou nem à metade do trabalho, você precisa dormir. Na verdade, a gente sempre está subestimando os valores, a realidade. Então, o viés do otimismo, e só para vocês entenderem, a Thalie Charot, ela é uma neurocientista muito renomada. Ela é uma neurocientista que hoje escreve muito com Kahneman e com Cass Sunstein. Eles fazem um trio assim, incrível de escrita. Então, só para vocês saberem que, na verdade, o otimismo ele pode ser muito positivo, né? Mas ele é intensamente negativo, porque ele sempre te dá uma dimensão distorcida da realidade que leva você a automatismos muito perniciosos, como é o viés do status quo, por exemplo. Senhores, por que isso tudo aqui importa? Porque quando a gente está criando políticas públicas, não é só pensando nesses automatismos para fins do regulado. O regulador está cheio de heurística e vieses. O regulador é tão gente quanto todo mundo. Então, na hora de elaborar políticas públicas, esse cara que está ali, esse grupo que está ali, eles também são imbuídos de vieses e heurísticas que são tão perniciosos quanto para a tomada de decisão pública, né? Eu nem estou falando da administração pública do CLIPS, como diz o Carlos Ari, né, do dia a dia, porque eu acho que essa entra num bolo mais conhecido, né? Faz sentido.
mas a gente está falando de elaboração de políticas públicas. Acontece, né? De alguém imprimir um viés, imprimir uma heurística que deturpe uma deliberação coletiva. Então, por que eu estou falando isso? Porque vieses e heurísticas importam para a tomada de decisão e podem fazer uma análise interna, pensando em tudo como vocês deliberam e tomam decisões no seu dia a dia, para vocês verem que esses vieses e essas heurísticas existem para cada um, tá? E o tal do noises? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tá um bafafá ultimamente. Cadê aqui? Noises do Kahneman. Tá um bafafá no livro do Kahneman, que é este aqui, que surgiu agora com o Sunstein, né? Cadê? Aqui. Botei aqui o link, depois vocês vão ver. Tá um bafafá sobre esse livro, todo mundo do direito público tá achando que tem direito de falar sobre o livro. Cara, na verdade, o livro não é nada demais. Ele já reflete um estudo de 2016, eu acho super engraçado. Vocês pensam, que avanço na ciência! Cara, na verdade, eles fizeram já um puta estudo em 2016, que saiu na Harvard Business Review. Gente, cara, o que tem de 171, cara, porque horror, saiu isso. Mas em 2016, quando saiu o estudo principal, que é referenciado no livro, ninguém falou. Mas tudo bem, é do mundo também, do nosso mundo aí. E aí, qual é o ponto? Lá em 2016, o Kahneman, junto com diversos outros autores, muito renomados também, não tava, se não me engano, nesse estudo não estava o Sunstein ainda. O Kahneman trouxe subsídio teórico para mostrar como esses noises funcionam, esses barulhos funcionam. Na verdade, é que o viés, e aí esse é o conceito que eu já coloquei, que eu estou colocando aqui para vocês. O que é esse noise? O viés tem uma consistência, tá? Ele é um padrão que sempre levará a um condicionamento similar. Se eu sou procrastinadora, eu não sou procrastinadora em uma situação, eu sou procrastinadora sempre. Né? Se eu sou uma pessoa pessimista não digo, mas se eu sou uma pessoa me fugiu o nome. Caceta. Quando você tem preconceitos. Se você tem preconceitos, você tem preconceitos em todas as situações. Você não vai deliberar, não, esse preconceito eu não tenho. Não, o preconceito é um viés um viés que você vai automatizando em determinadas tomadas de decisão. Então, o viés, ele é repetidor e ele vai seguindo sempre um padrão. Já o ruído, o barulho, o noise, ele é uma questão aleatória, ele surge aleatoriamente e influenciará o indivíduo a determinados resultados, mas não necessariamente iguais, como é o caso do viés. Se eu sou uma pessoa, lembrei, crenças, né? Meu pai veio de Natal, meu pai é do Nordeste, meu pai é nordestino, meu pai tem algumas crenças muito claras, assim, meu pai faz figa na hora de pensar em algumas coisas, meu pai tem as suas crendices, né? As crendices são automatismos que vão sempre levando com você. Já o noise, barulho, não. É aquilo que turba a sua tomada de decisão. Por exemplo, estou eu dirigindo, indo para o meu trabalho, bela, linda, maravilhosa, e do nada vem um maluco e dá uma buzinada e quase me faz bater. Cara, isso já mudou o meu humor, porque eu odeio o trânsito, odeio mais ainda esses psicopatas que estão no trânsito do Rio de Janeiro, porque com certeza os psicopatas se atraem, estão todos eles no trânsito do Rio de Janeiro, não é possível. Então estão lá, eles todos agrupadinhos, me tirando do sério. Eles estão fazendo barulho para que a minha tomada de decisão durante o dia seja perturbada. O noise, na verdade, o barulho, o ruído, é aquilo que tem capacidade de interferir na tomada de decisão do indivíduo e fazer com que alguma recorrência de heurística ou viés, ela aconteça de fato. Então, eu vou estar muito mais predeterminada no dia a ficar afastada de decisões mais racionais, a ter intuitivamente outras decisões baseadas no meu estado de espírito ocasionado por aquele barulho. Gente, Karina, mas por que isso é importante? Porque no final do dia, senhores, existem estudos hoje sobre inteligência artificial.
E é por isso que isso tudo está dando um bafafá. Todo mundo discute inteligência artificial hoje, todo mundo que quer meter um pouco a mão em inteligência artificial, fica discutindo algoritmos e como a gente vai construir algoritmos, mas fica pensando em construção de algoritmos sem entender a natureza da tomada de decisão humana. O cara que vai construir o algoritmo, a base do algoritmo, o grupo de pessoas, o grupo de indivíduos que construirá a base de algoritmos são indivíduos que estão sujeitos a heurísticas, a vieses, a barulhos, a ruídos, e podem errar na construção da base algorítmica. Então, essa base algorítmica construída de maneira errada para algum automatismo vai fazer com que aquele automatismo se repita e talvez não se conserte. Porque ainda alguns dizem que a inteligência artificial constrói o seu aprendizado e vai se repetindo no algoritmo para se aperfeiçoar. Mas não necessariamente isso vai acontecer. E é por isso que a discussão de ruído, a discussão de heurísticas é tão importante para a construção de inteligência artificial, porque é preciso cada vez mais conhecer a natureza humana e entender se determinados padrões de decisão se repetem de fato no mundo para que eles fiquem, Karina, mas aí, beleza, valeu. Se eu tiver certeza de como alguns padrões de decisão se repetem no mundo, isso me garante o quê? Eu vou conseguir consertar? Por que isso é útil? Essa é uma pergunta de R$1 milhão, gente. Por quê? Porque aqui tem uma divergência técnica entre o Kahneman e o Gerd Gigerenzer. Para o Gigerenzer, você conhecer os seus automatismos faz com que você possa sofrer um processo que a gente chama de debiasing, que é, na verdade, de correção. Não, peraí, cara, eu sei que eu não... Caraca, eu tô aqui no automático bebendo Coca-Cola, vou pegar uma água. Funciona assim? Não sei para vocês, para mim não. Então, na verdade, o debiasing é a possibilidade de você se aperfeiçoar e tirar aquele automatismo do seu processo de tomada de decisão, se esse automatismo, em alguma medida, é pernicioso para o resultado. Já o Kahneman, ele diz que esse debiasing, ele serve como alerta, mas você não consegue processar de modo a extirpar esse automatismo da sua tomada de decisão. Então, o automatismo, em alguma medida, para um e para outro, para um é corrigível, para outro é só alertável, se é uma palavra que eu posso usar, né? Mas eu acho que ela identifica muito bem essa diferença entre os autores. E, senhores, isso é importante também para a elaboração de políticas públicas. Por quê? Não só para o agente regulador, mas também para o regulado. Se eu, Estado, estou aqui produzindo uma política pública e sei que esse regulado vai se comportar sempre dessa forma, eu posso criar incentivos para constrangê-lo. Um exemplo vou dar alguns exemplos aqui de políticas públicas para a gente conversando sobre elas, porque eu acho que é a grande sacada de mostrar como isso influencia. Falando em outra coisa, eu acho que o Pedro ainda não deu aula aqui. O Pedro deve dar aula para vocês, ou já deu, o Pedro Dionísio. Mas o Pedro tem uma dissertação de mestrado que é incrível, que é o direito ao erro do administrador público no Brasil. Pedro Dionísio. É o Pedro que está aqui no nosso curso. E o Pedro, ele tem um capítulo específico para mostrar como o agente público trabalha como essa irracionalidade, ela permeia a tomada, permeia a tomada de decisão do indivíduo. Então, eu acho super importante, caso vocês queiram aprofundar nesse ponto, eu estou aqui só dando um overview, né, um olhar mais geral para esses assuntos, para a economia comportamental, que vocês podem levar tanto para a elaboração de políticas públicas, tanto para entender como funciona o processo decisório em algumas instituições, como para entender a dimensão do regulador, especificamente quais são as perniciosidades desse regulador. Acho que é sempre muito positivo. Tá, e tem vários debates aí sobre esse assunto. E aí a gente tem aqui algumas identificações de automatismo na decisão, e é o que a gente vai falar agora em algumas políticas
vou guardar essa meia hora que a gente tem aí de encontro para falar de algumas políticas públicas e falar algumas coisas que são interessantes. A gente começa a olhar para algumas circunstâncias e ver que alguns automatismos vão sendo identificados por pesquisas. Só para lembrar, nós estamos vivendo a era de evidências científicas, né? Políticas públicas baseadas em evidências. Não são aquelas políticas públicas, ou não deveriam ser, né? Ou têm o comando de serem políticas públicas que são mais guiadas por estudos, por evidências científicas. E vocês devem saber melhor do que eu como essas evidências funcionam. Essas evidências são estudos que se constroem muitas vezes com base em métodos experimentais que avaliam um método, trazem um método para avaliar como determinados comportamentos humanos são recorrentes, como eles acontecem, né? Para que, a partir desses estudos, haja informação suficiente para que se construa novas políticas, né? A grande sacada dessas evidências é entender quando essas evidências são úteis de fato e quando os experimentos são bem construídos. Nós estamos vivendo a era de Covid, e vocês vão se lembrar aí dos escândalos de estudos aparentemente bons, publicados em revistas bárbaras, como a Nature e tudo mais, e na verdade eram estudos ruins, eram estudos com falhas graves, na verdade. Então existe a evidência, que é uma evidência fraca, existe a evidência que vai da evidência fraca até a forte, existem estudos que vão de evidência fraca até forte, e existem também os estudos que trazem métodos mais fortalecidos e mais enfraquecidos. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, todos esses vieses que eu vou conversar um pouco aqui com vocês, são vieses que, em alguma medida, estão alinhados com força de evidência científica. O viés da ação, ele é um viés muito conhecido, na verdade, ele aqui é tratado como um viés. Na literatura, há mais casos que mostram isso como um viés, como heurística, é aquela atuação, aquela percepção do regulador de que ele tem sempre que fazer alguma coisa, né? O viés da ação, ele contamina muito a administração pública, porque por diversas vezes, aparentemente, o agente público como um todo, não só o legislador, ele tem que fazer alguma coisa. Esse viés da ação, ele é muito recorrente na nossa realidade, e isso foi até um dado que nós trouxemos do nosso trabalho na ANP. O REG, há algum tempo, teve uma parceria com a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP. Nós elaboramos o manual de boas práticas regulatórias deles em parceria, né? Nós fizemos um grupo de trabalho e desenvolvemos, que é um primor, na verdade, é um dos trabalhos mais legais que eu fiz na minha vida acadêmica. E conversando com eles falaram, olha, a análise de impacto regulatório, ela tem um viés de ação incrível, porque parece que sempre o regulador tem que tomar alguma decisão, quando na verdade não tem. Senhores, se lembrem, regulação, na verdade, é uma intervenção, né, excepcional. A regulação não é regra. A regulação, na verdade, a regra é o livre mercado. A regulação, ela deve vir, especificamente a regulação econômica, quando a gente tiver ali a necessidade de correção de uma falha de mercado. Então, seja uma falha de mercado que tenha um cunho econômico, seja uma de cunho social, mas, enfim, a regulação é exceção. Então, essa regulação, ela é sempre muito importante de se olhar, né? Sempre importante de se conversar, de pensar, porque clama-se por um viés de ação sempre muito doloroso, tá bom? A gente tem ainda um outro viés, que é o viés da confirmação. O viés de confirmação é um viés muito clássico, em que a gente já tinha, na verdade, olhado esse viés já tinha sido trazido pelo próprio Herbert Simon, em alguma medida, e ele vai falar que, na verdade, isso vai se confirmando, né, isso vai se trazendo aos poucos, mas é um viés
em que você tende a uma tendência de se lembrar, interpretar, ou até também pesquisar informações de maneira a confirmar suas crenças iniciais, ou seja, você sempre já vai olhar para uma situação lembrando do que, em alguma medida, você já tinha pensado que é aquele resultado, né? Um viés de confirmação é confirmar a sua visão de mundo com informações e dados colhidos posteriormente, ou, como vocês já devem ter ouvido alguém falar, é um cherry picking, né? Na verdade, você vai escolhendo as informações do mundo que confirmem a sua visão. A ilusão de foco, na verdade, também pode ser um problema, mas também pode ser algo positivo, e aí você diz heurística da disponibilidade. A heurística da disponibilidade, a ilusão de foco, na verdade, tem-se muito claro nas discussões, nos debates de investimentos, né, nas questões de finança, mas ela é muito contextualizável em finanças, na verdade, mas nesse ponto é que o investidor ele acaba por atribuir uma maior probabilidade de ocorrência de um fato futuro somente por sua recordação de um evento passado. Por exemplo, você tem o primeiro namoro. Aí você fala, ai, cara, eu me machuquei muito, porra, que dor, caraca, tô tristona. Aí você vai pro mundo e fala assim, não vou namorar não, pois isso foi muito ruim pra mim. Ah, tá de onda. Pô, você só teve uma experiência no mundo, cara. Calma aí, entendeu? Vai lá, tenta a sorte, né? A nossa heurística de disponibilidade é essa ideia de que que algo tem alguma recorrência, quando, na verdade, estatisticamente, é irrelevante. Uma das outras questões de ilusão da heurística da disponibilidade, que é muito importante, por exemplo, oh, meu Deus, desastre de avião. Todo mundo fala de desastre de avião, mas, na verdade, é muito mais recorrente você ter estatisticamente mais desastres de carros, de motos, do que de avião. Mas você lembra do desastre de avião, né? Então, esse também é uma recorrência da disponibilidade. A heurística do afeto é muito positiva, porque, na verdade, você, ao pensar na heurística do afeto, você pensa enquanto aquele sentimento te leva a uma determinada realidade, a uma determinada circunstância. A heurística do afeto, na verdade, é um atalho mental, né? E aí, só para vocês saberem, todos os automatismos a gente chama de atalho mental, é uma expressão muito usada lá fora. Ela vai sempre se influenciar por emoções. E isso leva a um outro viés, que é o da vítima individualizável, que a gente vai ver daqui a pouco. Você olha para uma criança e a criança fala, poxa, mas eu quero um pirulito. Você não vai pensar que aquela criança tem menos de 2 anos, você não vai pensar que a mãe não gosta de doce, você vai simplesmente olhar com afeto para aquela criança e falar assim, nossa, poxa, eu gostei tanto, aquilo me comoveu, aquilo me trouxe uma emoção, um sentimento, e você toma uma decisão que acaba sendo automática, sem considerar todas aquelas circunstâncias para deliberar, né? E isso é muito próximo do viés da vítima individualizável, que é um viés trazido muito propriamente por um autor chamado Dan Ariely. O Dan Ariely também é um autor ainda vivo, se não me engano, ele está na Duke University ainda. Ele é um autor que a gente usa bastante para falar sobre outros assuntos. Eu vou mostrar um livro dele rapidinho aqui, mas o que é a vítima individualizável? É o que, na verdade, a gente vê muito em casos de saúde. Se aquele indivíduo pede um determinado procedimento específico e muito caro e importante para aquela situação, o juiz, na verdade, raras vezes, né, ou
hoje eu acho que a gente não pode falar que são raras, mas havia uma tendência de individualizar a vítima. Você não olha para o sistema como um todo, não se recorda que os recursos são escassos, você só olha para aquele indivíduo e pensa, nossa, esse indivíduo precisa de mim, esse indivíduo precisa da minha proteção, porque você está individualizando a vítima e você não está pensando que a vítima é uma coletividade, na verdade, que vai sofrer com a escassez de recursos quando esse recurso for direcionado somente para um atendimento. Então, isso é o viés da vítima individualizado, muito recorrente na saúde como um todo, quando se esquece que os recursos são escassos. O Dan Ariely também é um outro autor que trabalha com um livro que voltou a vender nas livrarias, não com essa capa aqui, essa minha capa é antiga, mas que é a mais pura verdade sobre a desonestidade, né? Esse livro voltou, eu estava na Travessa outro dia e vi esse livro novamente lá, não sei, deve ter uma nova tradução, né, e tudo mais, mas esse livro é incrível, porque ele vai mostrar algumas questões de automatismos em trapaças, em corrupção, fala sobre desonestidade como um todo, e traz um olhar de psicologia econômica para esse debate, que é tão importante e tão útil em tempos como o nosso, né? E, galera, para terminar aqui, e vou deixar uns 10 minutinhos para a gente conversar, caso vocês queiram, vou falar de algumas políticas que já foram importantes ou que são importantes para a gente, tá? A gente aqui no Brasil, nós já tivemos a oportunidade de lidar com esse debate de economia comportamental aplicada em políticas públicas quando nós debatemos o caso do sal, que foi lá no Espírito Santo, lá nos idos de 2015, se não me engano, 2014, 2015, tá? A política do sal, acho que vocês devem lembrar, se vocês não lembram, com certeza, com facilidade vocês encontram no Google, que é sobre a obrigatoriedade de não dispor sob a mesa o sal. Por quê? Há diversos estudos que falam sobre o automatismo de se comer ou se ingerir, de se apropriar de algo, quando algo está na sua visão, está na altura da sua visão, né? Então, há uma recomendação de que determinadas substâncias, determinados produtos que são de fácil ingestão, né, que são muito, muito fáceis do ser humano de ingerirem, que não estejam à altura ou ao alcance dos olhos. E nós tivemos aqui no Brasil, lá no Espírito Santo, uma lei estadual que determinava exatamente não colocar sal na mesa para que os indivíduos diminuíssem o consumo do sal. Essa é uma discussão sempre muito legal. Por quê? Essa discussão envolve, primeiro, existe evidência científica capaz de justificar um ato do Estado nesse sentido? Porque, em alguma medida, você está retirando do indivíduo, naquele primeiro momento, a oportunidade de obter sal. Mas faz sentido isso? A gente tem uma discussão que se chama paternalismo libertário. E, muito rapidamente, só fazendo esse apanhado para vocês olharem a situação como um todo, o paternalismo libertário é nada mais nada menos que uma discussão norte-americana que acabou sendo abrasileirada um pouco, porque aqui a gente tem um Estado eminentemente assistencialista, então essa discussão não é tão importante para a gente, conceitualmente falando, essa discussão é inócua até, porque o nosso Estado, nosso nanny state, né, nosso Estado babá, ele não comporta esse tipo de discussão, nos Estados Unidos sim. Mas o paternalismo libertário, na verdade, nada mais nada menos é do que possibilitar o Estado intervir em políticas públicas para assegurar de forma coletiva um resultado positivo. Vou explicar. Será que, de fato, se os indivíduos diminuírem o consumo de sal, isso implica em algo positivo nas políticas públicas? Será que se eu incentivar a diminuição do sal agora na sociedade, isso vai impactar na política pública de combate à hipertensão, de diminuição de casos de hipertensão, me gerando mais recursos para tratamento de doenças mais sérias? Galera, esse é um debate super importante de política pública, que, na verdade, passa pelos
pelo prisma de compreender quais são os limites de atuação do agente público na restrição de liberdades individuais, né? Ah, Karina, mas, pô, não botar o sal em cima da mesa, isso é uma restrição da liberdade? Cara, nos Estados Unidos essa é uma restrição de liberdade. Nos Estados Unidos isso talvez fosse um problema, porque, na verdade, por isso a discussão de paternalismo libertário. Ah, é um paternalismo, mas você, no final do dia, consumidor, se você quiser o sal, é só você pedir. Eu só não quero que você, eu, Estado, só estou te protegendo dos seus automatismos. Essa é a grande sacada, esse é o racional da política, do desenho da política, sim, do sal, e de várias outras. Nos Estados Unidos, houve a prescrição de não venderem, principalmente em Nova York, na verdade, foi um experimento que houve na cidade de Nova York, de não haver mais a venda de garrafas de refrigerante com 3 litros, e somente garrafas de 1,5 litro. Por quê? A venda de garrafas de 3 litros de refrigerante faz com que, em alguma medida, você tenha mais consumo de refrigerante. Não é verdade? Você tende a beber mais refrigerante. Eu bebi tranquilamente, com uma garrafa de 3 litros. E mais rápido, porque eu não queria que perdesse o gás. Então, isso, em alguma medida, é um automatismo que pode servir, sim, para políticas públicas, e o grande debate é: o Estado tem direito de interferir? O Estado tem direito, ainda que para discutir se isso será um ganho de política pública em escala, né, em escala coletiva, o Estado tem como interferir nas decisões dos indivíduos? Esse é um outro livro muito debatido do Sunstein, que é o Who Nudge. Quem tiver interesse de discutir, esse é um tema super legal, que vai usar o princípio do dano, do John Stuart Mill, para debater se, de fato, é positivo ou não o Estado interferir nos aprendizados individuais, porque o John Stuart Mill, falando muito simploriamente, ele vai discutir o seguinte: não, peraí, os indivíduos têm o direito de errarem, e os erros deles construirão a sua base de tomada de decisão. Então, uma hora, os indivíduos precisam se aperfeiçoar per si. Então, o Sunstein vai usar muito o John Stuart Mill para construir esses debates sobre se o paternalismo libertário seria justificável ou não, tá? Gente, a gente tem vários debates, e aí eu quero encerrar, até para a gente não passar do tempo, mas eu quero encerrar com a explicação do que é essa palavra que vocês já me viram conversar aqui, falar aqui e mostrar no livro, o nudge. O nudge, na verdade, na sua primeira explicação, é o que a gente chama de empurrãozinho. Mas, porra, empurrãozinho não quer dizer nada, Karina. É verdade, não quer dizer nada. O nudge, na verdade, é um incentivo colocado no ambiente que alerta o indivíduo do seu automatismo. Por exemplo, eu estou aqui na minha frente, essa aqui é a minha mesa de trabalho em casa. Aqui na minha frente está cheio de bilhetinho. Beba água, seja menos ansiosa, porque eu sou muito ansiosa. Não parece, né? Mas eu sou muito ansiosa. Então, isso aqui são bilhetes que falam assim, cara, tem automatismos da Karina que muitas vezes me consomem. Um ótimo automatismo que vocês veem aí na vida de vocês é cigarro, né? Esse cigarro, você tem uma propaganda lá atrás, né? Um aviso, né? De mensagem que é aquelas fotos super engraçadas, né? Que não deveriam ser engraçadas, mas você acaba achando engraçado. Em alguma medida, aquilo é um nudge. Ou aquilo, em alguma medida, já foi considerado um nudge por algumas pessoas. Eu não considero aquilo um nudge, vou explicar, mas a grande sacada é criar um automatismo para que criar um lembrete, criar algum aviso, algo que faça com que o indivíduo consiga perceber que aquela tomada de decisão automática ela está acontecendo. O nudge é aquilo que te tira da decisão automática. Então, quando você não permite o sal ficar na mesa, esse é um nudge. Porque você está afastando o indivíduo do consumo do sal. Quando você olha o lembrete do cigarro, quando você olha aquelas fotos, aquilo é um alerta para que você não automatize o fumo, porque o fumo acaba sendo prejudicial para a saúde.
E a gente tem vários automatismos nesse sentido. A gente pode... Eu podia ter posto aqui, acabei não colocando, mas tem uma foto de um aeroporto que foi receber diversos passageiros para a Copa do Mundo, e aí no mictório colocou um golzinho ali no ralo do mictório para que os homens pudessem mirar melhor. Aquilo é um nudge, do tipo, cara, não sujem o banheiro, né? Assim, façam o xixi ali direcionado. Vocês estão rindo, mas pode procurar isso no Google que vocês vão achar. Então, essa é a grande sacada do nudge. Ele te ajuda a orientar e focar nas perniciosidades, dos efeitos perniciosos do automatismo. Por vezes, eles funcionam por um tempo determinado, como é o lembrete do cigarro. Mas a sua continuidade torna ineficaz, torna-o ineficiente. Por quê? Porque, como qualquer automatismo, com a sua recorrência, no mesmo padrão, o seu cérebro aprende que aquilo ali você pode ignorar. Então, o nudge, na verdade, é uma construção que tem que ser sempre renovada, sempre repensada, sempre reavaliada, e é sempre muito importante, e é um mecanismo muito importante, de fato, pelo seu baixo custo. Ele tem um custo operacional, ele é considerado muitas vezes software regulation, ele não é um custo operacional forte, então ele pode ser muito utilizado em associação com outras políticas de comando-controle, e isso é muito interessante, acontece em alguns lugares no mundo. E ele tem crescido cada vez mais a sua avaliação mundo afora. Galera, dito isso, eu obviamente deixo aqui, eu vou mandar aqui para vocês eu tenho um celular, eu deixo sempre o meu celular que eu não ligo muito, só por favor, mandem e-mail sempre que vocês quiserem, mas a minha piada sempre final é, não mande nudes, tá? Nude não é nude, tá? Não quero nude. Mandem nudes, assim, se vocês tiverem algum exemplo. Karina, será que isso aqui é um nude? Será que eu estou sendo direcionado para esse meu automatismo não acontecer? Isso eu quero. Eu sempre estou aqui colecionando uns nudes, até porque eu, estudiosa disso, gosto. Mas nudes não, tá, galera? Então só mandem dúvidas ou nudes, tá bom? E eu deixo aqui essa minha fala. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu prometi, isso é leve. O nosso encontro era para ser leve. Gabriela, agora que eu vi, será que as imagens religiosas seriam um primórdio de nudge para controlar no senso moral de sociedade? Cara, eu acho que dá para construir isso sim. Inclusive, se você quiser depois, eu vou trazer, a gente pode socializar aqui um artigo que o Zé Vicente fez lá quando ele estava em Harvard. Ele fez um artigo que ele fica guardando as 7 chaves, mas eu já tenho esse artigo, que ele fala exatamente dos nudges morais, assim, como você constrói moralmente os nudges, e eu acho isso incrível, e eu acho que essa possibilidade, eu nunca li sobre o assunto, mas eu acho que essa possibilidade existe, Gabriela, tá? Mas eu acho que essa possibilidade de fato existe. Matheus, quer falar alguma coisa? Bom dia, Karina. Bom dia. Legal a aula, muito obrigado, foi excelente. Eu só queria comentar que lá em Direito Digital, a gente também trabalha muito com o nudge, né? E, enfim, para falar de internet dos comportamentos, para falar de vigilância, enfim. E eu só queria... do usuário. Sim, exatamente. E eu só queria comentar que, atualmente, já existem autoridades de produção de dados regulando essas chamadas técnicas de nudge, né? Aí, por exemplo, eu estou trabalhando agora com um documento do ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, e eles proibiram técnicas de nudge para crianças, direcionadas para crianças, ou seja, você tentar moldar o comportamento de uma criança a partir de nudge, enfim, e também tem super a ver com a aula, né, enfim. Não, Matheus, você tem toda a razão. E eu acho que, só para até finalizar, no Brasil a gente tem esse estudo ainda muito incipiente, né? A gente não tem esse estudo tão difundido assim. Só para vocês terem noção, eu ia falar sobre o assunto, acabei não falando, mas aqui segue para vocês um link. Só para vocês verem, o BIT, na verdade, é um dos órgãos mais tradicionais em termos de produção de estudos sobre economia comportamental aplicadas em políticas públicas, é no Reino Unido. E eles construíram, em 2018, um reporte incrível para mostrar como os agentes públicos estão sujeitos
a específicas heurísticas e viés, a específicos automatismos assim, na sua tomada de decisão. E eles colocaram isso no ciclo de política pública. Esse manual, esse relatório é pouco visto, mas por que eu estou trazendo ele até agora na sua fala? Porque lá fora, né, não só nas autoridades, mas em outros órgãos, cara, já é muito difundido esses estudos, são muito difundidos esses estudos, é muito robusta a ciência, mais lá fora é trabalhada, mas aqui no Brasil a gente ainda está muito na sombra do debate, muito. E é um debate que, como você falou perfeitamente, isso já afeta hoje toda a nossa, em diversos segmentos, inclusive experiência do usuário é puramente entender o comportamento humano, entender esses automatismos. Mas eu concordo plenamente com você, Matheus. Obrigada aí por dividir com a gente. Show, gente. Eu estou à disposição, cara. Se vocês... Eu consigo passar aqui os slides, ou... Pessoal... Você pode mandar para a gente por e-mail que a gente está compartilhando com os alunos. Perfeito. Que bom. À disposição. Fico feliz, gente, que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado. É diferentona mesmo, e era para ser leve, mas era mais para ser informativa e para deixar vocês curiosos. Tá bom? Estou à disposição. Um beijo. Obrigada, Karina. Um beijo. Até. Obrigada. Tchau, tchau.